Em tempos de angústia, de lutas e tribulações, como os dias que nós estamos vivendo, é possível sonhar? Sim, é possível sonhar, mas eu creio que é importante que nós sonhemos os sonhos de Deus. E sobre isso eu quero falar com vocês hoje, sobre os sonhos de Deus em nossa vida, tomando como base a livro de José, o filho de Jacó, aquele que depois, com 30 anos de idade, se tornou governador do Egito. Queria falar com você sobre 3 fases que acontecem para que os sonhos de Deus se cumprem em nossa vida. Primeiro nós temos a fase da revelação, que é quando Deus nos revela, a fase da preparação e a fase do cumprimento. Primeiro eu quero deixar claro que Deus quer revelar os sonhos que Ele tem para nós. Deus ele quer mostrar, quer nos maravilhar com os planos e os sonhos que Ele tem para nós. Lógico que não todos eles de maneira completa, mas Deus quer começar a nos direcionar, nos revelando aquilo que Ele tem para nós, como revelou para José. Essa é a revelação. Mas o problema é que José contou o sonho dele para os seus irmãos e para o seu pai, o que eu creio que ele não deveria ter feito, porque quando ele conta os sonhos dele para os irmãos dele, primeiro que os irmãos deles de José, eles não acreditam no sonho dele. Depois isso é motivo para que eles o persigam e o levem para o Egito, que nós vamos para a segunda fase, que é a fase da preparação. Primeiro, José teve seu sonho revelado, conta a seus irmãos, era um sonho que tinha a ver com o governo sobre a sua casa, os seus irmãos e o seu pai. Depois ele é levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e lá ele é colocado como escravo, como servo na casa do Potifar. Depois ele é levado para a prisão. É uma fase de deserto, é uma fase de luta. Muitas vezes na preparação nós vamos passar por dificuldades, mas eu quero deixar claro para você hoje, você não está sozinho, Deus não te abandonou. Mesmo se você estiver nessa fase de luta e tribulação, que faz parte da preparação para que o sonho de Deus se cumpra em sua vida, você não está sozinho, Deus não te abandonou. Na vida de José nós vemos de maneira muito clara, enquanto ele estava ali na casa de Potifar, enquanto ali ele estava na prisão, junto ao carcereiro, Deus honrou a vida de José. A palavra é muito clara, sempre dizendo que o Senhor estava com ele na casa de Potifar. O Senhor colocou como administrador naquele lugar. O Senhor colocou José como administrador na prisão, sendo ele auxiliador do carcereiro. Então Deus sempre está conosco, Ele não nos abandona. Não se sinta sozinho se você tem passado por lutas. Isso pode ser uma fase de preparação para que os sonhos de Deus se cumpram em sua vida. Amém, queridos? Em relação a essa fase de preparação, eu queria deixar para você também uma palavra para que você aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, para que você de alguma forma comece a manifestar aquilo que Deus tem para você. Como eu disse, o sonho de Deus para a vida de José era um sonho de administração e de governo. Quando ele chega na casa de Potifar, ele é colocado em posição de administração e governo. Quando ele chega na prisão, ele é colocado pelo carcereiro numa posição de administração e governo. Isso era uma preparação para o cumprimento do sonho de Deus na vida dele, como governador, como administrador do Egito. E vamos para a fase do cumprimento, quando Deus começa a cumprir os sonhos e os planos dele para a nossa vida. Querido, é necessário que nós tenhamos maturidade para entender primeiro, o processo de revelação pelo qual nós passamos, para que a gente assimile o processo de preparação pelo qual nós passamos e tenhamos a maturidade e a humildade de entender que tudo que Deus nos dá, faz em nossa vida, os sonhos e os planos que Ele cumpre em nossa vida, é para o bem comum, é para o bem do próximo. José teve esse discernimento e falou, Deus falou aos seus irmãos, Deus me enviou adiante de vocês para ser bênção, para gerar provisão a esse povo, a vocês, ali no Egito, em uma situação de crise, em uma situação de fome. Os planos de Deus para a nossa vida é para que a gente seja abençoador em tempos de crise. Amém, queridos?